o exercício da autoridade do auditor fiscal ali depende de certas prerrogativas, né? Como dos servidores públicos em geral, depende da estabilidade, né, do auditor fiscal também. Por quê? Você tem a atribuição legal de tomar a decisão sobre aquele caso ali concreto. Então, o exercício dessa atribuição é o exercício de uma autoridade dada pela lei naquela matéria. Essa autoridade, ela não é dada ao chefe do auditor fiscal, ou ao secretário da Receita, ou ao ministro de Estado, ou ao almirante. Ela é dada ao auditor fiscal, aquele cargo público, estável, né? E isso é fundamental para que a lei seja igualmente aplicada a todos, né? Isso é fundamental para a manutenção do interesse público, isso é fundamental para o regime republicano, é fundamental para uma democracia, né? Que você tenha o poder estatal dividido, né, nas suas mais variadas manifestações, em autoridades que sejam responsáveis pela aplicação dele em cada escopo da atuação estatal. No âmbito tributário e aduaneiro, a autoridade é o auditor fiscal. Por isso é que ele pôde manter a sua decisão independentemente da opinião ali ou da manifestação, né, se está correto o que a gente tem lido, né, e os documentos que têm vindo à tona, se estão corretos esses documentos, ele pôde manter a sua decisão apesar das pressões de secretário da Receita, ministro de Estado, presidente da República, militares em voos da FAB, enfim, ele manteve, porque ali ele é autoridade. O que ele decide é a palavra final da administração pública brasileira? Não, não é, porque há sempre a possibilidade de recurso, mas os recursos devem seguir a tramitação prevista em lei, né, para que a legislação seja observada e para que o mais poderoso, a vontade do mais poderoso, não prevaleça. Isso é fundamental para a democracia. Confirmando essa situação, Diego, Lula troca a depuração da corrupção no seu governo pela governabilidade no Congresso Nacional. Ele faz o quê? Ele fala, opa, porque vamos colocar da seguinte forma, o ministro Juscelino Filho pesa contra ele muita coisa, ele produziu muita prova contra ele mesmo. Teve asfaltamento da estrada que liga, que vai até o Aras, da família dele, Vitorino Freire, no Maranhão, que foi pago com dinheiro do orçamento secreto, de emendas do orçamento secreto. Teve cavalos de raça no valor de 2,2 milhões de reais que deveriam ter sido declarados pela Justiça Eleitoral e não foram. Teve viagens que ele fez em São Paulo e recebeu diárias e usou o avião da Força Aérea Brasileira para visitar leilões de cavalo. Teve funcionários do Aras que foram indicados para trabalhar, né, com dinheiro público. Né? Tudo isso, ou seja, houve uma farta, o ministro dos cavalos produziu uma farta quantidade de material contra ele. Estava muito claro isso. E o que se esperava, na verdade, muitas pessoas no próprio Partido dos Trabalhadores, a própria presidente do partido, Gleisi Hoffmann, todo mundo tinha pressionado, tinha apontado que a saída para isso era o ministro se licenciar para poder se defender fora do governo, e quando voltar depois que o caso tivesse encerrado. É claro que ele não voltaria por uma razão simples. Tem prova demais contra ele. Sabe? Ou seja, então o que acontece? Lula mantém o jockey das comunicações, né, cavalgando a pasta das comunicações, uma pessoa que inclusive não tem experiência nem em radiodifusão, nem em telecomunicações, né, ou seja, que deve manter o Ministério das Comunicações como um balcão de negócios político, né, que o que sempre foi, com concessão de rádio e TV para político, para seita religiosa, para religião, para um monte de gente. Enquanto isso, o Lula faz o quê? Fala, olha, vou manter o Juscelino, porque assim a União Brasil vai se esforçar para me apoiar, né? Porque há uma grande discussão se o Lula conseguiria ou não esse apoio. É uma questão, na verdade, um tanto quanto duvidosa, o Diego, se ele vai conseguir ou não esse apoio. Ele se manifestou agorinha há pouco pelo Twitter. Vamos dar uma olhada no que disse o ministro. Saí há pouco do Palácio do Planalto, onde tive uma reunião muito positiva com o presidente Lula. Na ocasião, esclareci as acusações que ele chama de infundadas, feitas contra ele, e detalhou alguns dos vários projetos e ações do Ministério das Comunicações. Temos muito trabalho pela frente. Falamos da expansão do 5G, da conectividade em escolas e ações do Norte e do Nordeste conectado,
Boa notícia, ainda neste mês, o presidente Lula e eu vamos inaugurar a Infovia 01 entre as cidades de Manaus e Santarém, ampliando o acesso à internet na região amazônica. Então já está falando de planos para o futuro, ou seja, ressaltando essa informação que a gente acaba de trazer da permanência dele no cargo. Que não foi suficiente ainda os cargos, os recursos, né? Tudo combinado para você garantir o apoio, ou seja, essa seção, essa divisão de poder, né? Essa divisão de recursos ainda é insuficiente. O que ele está falando é o seguinte: olha, precisamos de mais. Isso é muito claro, é bem descarado, inclusive, do presidente da Câmara dos Deputados, né? Que foi eleito com uma votação avassaladora, né, com bolsonaristas, com petistas, com quase todo mundo, né, não tendo candidatantes com um candidato do Novo e outro do PSOL, né, de cada lado, esquerda e direita, que nem arranhou, né, nem fizeram cócega para o Lira. Então é o seguinte, o Lira está dando um recado, utilizou a reunião dele com empresários na Associação Comercial de São Paulo para dar um recado para o governo, seguinte: queremos mais. Para apoiar, queremos mais. E ele fala o seguinte: olha, o governo não tem nem apoio para aprovar projetos simples, maioria simples. 513 deputados, precisa pelo menos metade disso para poder aprovar um projeto simples na Câmara. Ele falando para o governo, não tem nem isso. Não estamos nem falando de maioria constitucional, que são 308 votos, né, para aprovar a emenda constitucional. Então ele está dando aquele recadão, né? Olha, precisamos de mais. E mais aonde? Não é só ministério. É o quê? Você tem o quê? Você tem estatal, você tem autarquia, você tem fundos nacionais, né? Pessoal que controla recursos, que controla dinheiro, né? Outros cargos de segundo escalão. O governo Lula está com um problemão, porque tem muito cargo de segundo escalão que não foi apontado ainda, que está em aberto, que está dependendo de negociação, inclusive com o Centrão, né? Então, em parte, o governo está meio paradão. Tem umas partes do governo que estão paradas, estão faltando nessas indicações de cargo, né? E aí o Lira também está apontando: olha, a gente quer cargo, a gente quer dinheiro, a gente quer espaço, quer poder, né? E se Lula quiser aprovar projeto, e ele botou bem claro: olha, isso aí interfere a aprovação da pauta econômica, porque não adianta nada. O Haddad está falando: olha, vamos mandar um projeto de reforma tributária no primeiro semestre para tributar consumo, e no segundo semestre para tributar renda, e a nova âncora fiscal, e a MP dos combustíveis, se o Congresso não der apoio. Der não, vender. Qual?